A paz do Senhor, bom dia. Eu quero deixar uma palavra nesta manhã que o Senhor falou comigo aqui agora. Está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 48. Depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te aos teus povos, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu aos teus povos. Porquanto prevaricastes contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra prometida diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Meu irmão, imagina um homem que era um dos príncipes no Egito, né? Tinha uma vida de príncipe dentro do palácio real. Aí ele descobre que ele era filho de israelitas. E ali ele vê um dos seus irmãos, né, sendo massacrado, e defende seu irmão e mata um egípcio e esconde aquele corpo ali. Aí ele se torna um assassino e fugitivo, porque ele fugiu e ficou errante no deserto até chegar nas terras de Jetro, e ali ficou nas terras de Jetro algum tempo. Aí se tornou pastor de ovelhas, que lá na Palestina essa profissão de pastor de ovelhas é desprezível. De soldado, general, porque ele era um grande soldado, um grande general, um grande estadista, né, no Egito, se transformou em pastor de ovelhas. E um dia, uma das suas ovelhas extraviadas no Monte Horebe, ele subiu até ali para procurar as ovelhas que estavam desgarradas. E quando ele já estava subindo ali no monte, ele viu uma sarça ardente e ela não se consumia. E veio uma voz e disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. E ali Moisés teve um encontro com Deus, e Deus designou ele para ser libertador, né, de Israel no Egito. E ele seria ali o mensageiro, o libertador, aquele que traria a palavra e os milagres de Deus, que retiraria o povo de Israel com mão forte dali. E Moisés foi cumprir aquilo que Deus mandou. Chegou ali, foi até Faraó. Faraó não quis, endureceu o coração, e foi enviado 10 pragas através de Moisés. Foi um grande homem poderoso, né? Poderoso. Cumpriu tudo aquilo que Deus mandou através dele. Deus fez maravilhas, enviou 10 pragas no Egito. E na última praga, que foi pela morte do primogênito, a qual morreu também o primogênito de Faraó, Faraó praticamente expulsou o povo de Israel do Egito e ainda deu presentes ainda. E ali, na saída ali pelo deserto, com aproximadamente 3.600.000 pessoas, se depararam de frente ao Mar Vermelho. Aí, se deparando de frente ao Mar Vermelho, ele olhou para trás e estava vindo os inimigos, porque Deus de novo endureceu o coração de Ramsés II para que viesse perseguir o povo de Israel. Mas tudo aquilo já era plano de Deus para que destruísse o cavalo e seus cavaleiros. E Moisés virou para Deus e falou: o que eu faço? Diga a esse povo que marche, Moisés. E Moisés disse, lá em Êxodo capítulo 14, no seu versículo 14: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. E atravessaram a seco o Mar Vermelho. E quando terminaram de atravessar, ali passou também os generais, passou o carro dos cavaleiros egípcios, e o mar se fechou e engoliu todos vivos. E ali exterminou a todos.
E Moisés continuou, né, a sua jornada. Mas o povo começou a murmurar, começou a ter saudade do Egito, querendo comer as cebolas e pepinos. Porque o povo é o seguinte: se estiver sendo bem tratado, pode estar sendo esculachado. Pode ser escravizado, tirar a sua liberdade, mas se estiver dando as coisinhas para ele, ele fica satisfeito. Não quer saber de liberdade, ele prefere ser escravo. E queria água, e queria carne, e queria isso, e queria aquilo, mas Deus não deixou faltar, mandou água, tirou água da rocha. Tirou água da rocha, e mandou o maná do céu, e enviou codornizes, carne. O povo comeu tanta carne, mas tanta carne que saía até pelo nariz, pelos ouvidos, né? Comeu carne até sair para fora. Mas Moisés, se põe no lugar de Moisés. Um povo de dura serviço, um povo murmurador, um povo que jogava a culpa toda em Moisés. Um povo que só Deus mesmo para ter paciência com esse povo. E Moisés ali por um momento, às vezes, até mesmo que a pessoa perde a paciência. Um momento de fúria, ele bate na rocha. E aquela batida na rocha ali, Deus não se agradou daquilo. Porque era para Moisés se santificar, era para Moisés não fazer aquilo, que Deus não se agradou daquilo. Tanto que o Senhor fala que Moisés prevaricou. E olha que Moisés já tinha falado com Deus que era para ter tirado até o nome dele do livro da vida. Tira meu nome do teu livro, Senhor. E Deus falou assim: não vou tirar teu nome do livro, vou tirar o nome do meu livro daquele que pecar contra mim. Ou seja, Moisés não pecou contra Deus, só que ele cometeu uma transgressão ali. Agora você imagina um homem, 40 anos, rodeando ali, que poderia ter sido feito em 40 dias. Não poder entrar na terra que ele tanto sonhava com a sua família, com Zípora, tua família, teus filhos. Não poder entrar, né? Só ver. Veja. Sabe que foi fácil para Moisés isso? É fácil. A decepção não é fácil. Moisés ficou ali naquele momento decepcionado. Ele olhou a terra prometida e não pôde entrar. Uma terra que ele passou por muitas coisas para chegar até ali. Ele liderou milhares de pessoas. Ele largou palácios, ele largou conforto, largou paz, porque ele estava tendo paz ali na casa de Jetro. Uma vida tranquila, apesar de ser pastor de ovelha, mas estava tendo uma vida tranquila. Largou tudo para obedecer aquilo que Deus manda. Aí chega no belo dia, ele olha a terra prometida, coisa linda, maravilhosa, terra que manda leite e mel, mas não vai usufruir. Aí o que nós pensamos que é decepção, nós se enganamos, porque os planos de Deus não é a mesma coisa que os nossos planos. Não é. Os planos de Deus não é igual aos nossos sonhos, porque Deus não sonha, Ele tem planos e projetos. Não é. O que Deus tinha preparado para Moisés é muito além do que aquela terra prometida terrena. Muito além. Somente duas pessoas, só duas pessoas que foram direto, que foi Enoque, que andou com Deus, Deus se agradou dele e tomou ele para si. E Elias, que foi transladado. Moisés ali morreu e ninguém sabe onde está o corpo de Moisés até hoje. Tanto que Satanás lutou contra o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés, mas o arcanjo Miguel, ele só virou e falou assim: que o Senhor te repreenda, Satanás. Satanás não conseguiu pegar o corpo de Moisés. E ninguém até hoje sabe onde está o túmulo de Moisés, a ossada de Moisés. Agora vocês vão ver e ouvir, né, o que eu tenho a dizer sobre Moisés. Naquele grande dia, estava ali Jesus andando com seus discípulos, Pedro, Tiago e João, né? Estava ali com seus discípulos ali andando, ali caminhando. Aí Jesus falou assim: olha, vamos subir naquele monte ali que vocês vão ver algo que vocês nunca vão esquecer na tua vida. Quando sobe no monte, o corpo de Jesus começa a se transfigurar.
começa a ficar mais branco do que a neve e brilhar. E de repente aparecem duas pessoas. Essas duas pessoas, a Bíblia diz que Pedro vira e fala assim: faça então uma cabana aqui para Elias, outra para Moisés, outra para o Senhor. Ou seja, eles deixaram a se reconhecer. Por quê? Como que Pedro saberia que era Elias e Moisés? Não tinha como, porque Pedro, não existia fotografia nessa época. Não tinha fotógrafo para tirar fotos. E nem pintores na época, não existia isso. No máximo que existia era escultores, mas ninguém havia esculpido. O que ele queria esculpir? A imagem de Elias e de Moisés. Não é nenhum faraó, não é nenhum rei gentil. Ninguém fez isso. Eles se deixaram a conhecer, é a lógica, né? Eles se deixaram a conhecer, eles disseram: eu sou Moisés, eu sou Elias. Aí Pedro falou assim: deixaram eu fazer as cabaninhas aqui para vocês. Então o que Deus tinha preparado para Moisés, é muito mais do que os olhos humanos podem olhar, é muito mais do que o ouvido humano, que a decepção humana pode sentir. Porque a princípio, pelo olhar humano, Moisés ficou decepcionado só em olhar a terra prometida, mas Deus tinha para ele, era uma terra. É uma terra que as ruas são de cristais, ouro, jaspe, mais de 10 pedras preciosas que o mundo nunca viu, somente no céu que tem. E ali, naquele momento ali, Moisés, vivo, atravessou 2 milênios, atravessou muito, há mais de 1000 anos depois, muitos milhões de anos depois, estava ali Moisés e Elias. E olha que a diferença entre Moisés e Elias é grande, tá? Porque Moisés, ele estava na época dos patriarcas, depois ali dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, né? Aí depois veio Moisés, e muito depois veio Elias. Elias já veio da época do reinado, já na época do rei Acabe, Josafá, né? Mas estava ali os dois. Ou seja, o que Deus tem preparado para mim e para você, hoje nós não entendemos. Nós até achamos que é decepção. Deus está nos decepcionando. Deus não está conosco. Poxa, Deus não concedeu aquilo que Ele mesmo havia me prometido. Sabe por quê? Porque o que Deus tem preparado para mim e para você, os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram e nem chegou ao teu coração. É muito mais do que a mente humana pode imaginar. Porque os planos de Deus são muito maiores do que os seus, do que os meus. E quando nós vivemos os planos de Deus e estamos nos objetivos de Deus e nos projetos de Deus, nós podemos repetir aquilo que Jó, capítulo 42, versículo 2 disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus projetos podem ser frustrados. Aleluia, glória a Deus. Guarde essa palavra no coração. Nem sempre a decepção de hoje é decepção. Aquilo que você pensa que é decepção hoje é a tua alegria amanhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem um amanhecer. Os teus planos não são os planos de Deus, porque os planos de Deus são muito maiores do que o meu, muitos maiores do que o seu. O que Deus tem preparado para você, você nem imagina. É só você andar nos caminhos do Senhor. Só você andar. Porque Deus cumpre com aquilo que Ele fala. Ele vela pela tua palavra. E é assim que eu vivo. E é assim que eu vou viver eternamente. Porque você está achando que eu vou morrer? Eu não vou morrer. Eu vou viver para sempre. Jesus me deu esse direito de viver eternamente. Viver eternamente, sabia? Porque quando você morre, o teu corpo vai para a terra, o teu espírito volta para Deus e a tua alma, Jesus faz com ela o que Ele quiser. E vai ficar lá consciente. Tá bom? Guarda isso no teu coração. E naquele grande dia, no juízo final,
o nosso corpo será um corpo transformado, incorruptível, um corpo de glória, assim como Jesus. E lá estaremos lá para dizer: santo, santo, santo é o Senhor. E seremos servidos pelos anjos. Olha só que honra! Os anjos irão nos servir. Fique com Deus. E Jesus está voltando. Aleluia.